Oi, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um cannoli italiano vindo diretamente da Itália, maravilhoso! Eu sou a Catarina Risi e essa é a nossa série Catarina e Venturelli em busca da alma italiana, episódio 4. Se você perdeu os outros episódios, já me segue aqui no canal, já curte, compartilha, faz o que puder, mas não perde nenhum, porque vão ser 10 episódios maravilhosos trazidos diretamente da Itália. Oi, eu sou a Catarina Risi, formada em gastronomia e nutrição, com experiências em restaurantes estrelados tanto no Brasil quanto na França, e recentemente, na minha última viagem de 25 dias pela Itália, eu atravessei de norte a sul para pegar e trazer as melhores receitas para ensinar você aqui no meu canal, junto com a Venturelli nessa série maravilhosa, Catarina e Venturelli em busca da alma italiana. E no episódio de hoje nós vamos aprender a fazer o cannoli, que é um doce típico da Sicília, maravilhoso no formato de tubinhos. Você já experimentou o cannoli? Se assim como eu, você já experimentou ou já teve uma experiência aqui no Brasil e que você não gostou muito, preste atenção, porque você não pode perder essa receita, porque fica maravilhosa e tirou da minha cabeça aquele sentimento de que parece um pastel ao invés de uma sobremesa diferente, tipicamente italiana. O cannoli, ele tem uma influência árabe por conta da colonização feita lá na região da Sicília, na Itália. Por conta disso, você vai perceber que o recheio mais clássico é um recheio de ricota, açúcar e laranja, os quais são ingredientes bem típicos e sabores bem clássicos da culinária árabe. Para fazer essa receita, a gente tem alguns segredinhos e algumas dicas especiais, principalmente para você conseguir fritar a sua massinha sem ela abrir e para ela ter as bolhas incríveis que a gente quer que tenha e fique bem crocante, aerada. Então vem comigo no passo a passo e ver todos os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa receita maravilhosa. Para fazer essa receita, você pode fazer ela tanto na mão ou utilizando sua funcionária terceirizada, no caso, uma batedeira de preferência planetária, porque a gente vai utilizar essa pazinha aqui, que a gente chama de raquete. Ela não é muito utilizada, a maioria das pessoas nem sabe para que a gente utiliza, mas para essa receita ela é perfeita. Então a gente vai colocar num bowl todos os ingredientes e colocar para bater, super simples. Então aqui a gente vai ter 250 gramas de farinha de trigo. Eu estou utilizando a farinha de trigo puríssima da Venturelli, mas você pode utilizar também a gourmet, caso você tenha aí na sua região, que funciona super bem para essa receita. A gente está utilizando também 30 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 5 gramas de cacau em pó, 100%, 30 gramas de banha ou então de manteiga, caso você não tenha o costume ou não queira utilizar esse tipo de gordura, a manteiga seria uma boa substituta. Também vamos colocar meio ovo. Essa receita a gente está fazendo pela metade, por isso meio ovo. Como é que você faz para ter meio ovo? Você vai bater um ovo inteiro, ver o peso dele total, então se ele tem 50 gramas, você vai bater ele como se fosse fazer um omelete e usar metade dele, ou seja, 25 gramas. O sal a gente já colocou e agora a gente vai colocar o nosso líquido. Aqui eu tenho metade de vinho branco, metade de água, então é 30 gramas ou 30 ml de vinho branco e 30 gramas ou 30 ml de água. É importante que seja um vinho branco neutro e que ele não seja doce, então pode ser qualquer tipo, mas evitar os que são muito doces. E a gente vai distribuir esse líquido aqui na nossa mistura. E agora sim a gente vai levar para bater tudo com a raquete. Diferente de um pão, a gente não precisa ficar sovando essa massa, mas a gente precisa fazer com que ela se torne homogênea. A gente vai misturar até ter um resultado final, uma massa bem homogênea e bonita.
você vai ver que ela é uma massa um pouco mais seca e que a gente não precisa adicionar água, a gente só tem que ter paciência até ela incorporar bem. Por que que ela é uma massa mais seca? Porque depois a gente vai ter que abrir ela bem fininha, então é bem similar a uma massa de macarrão, de pastel, realmente. Então a gente não pode deixar ela muito úmida para ela não ficar muito maleável e não se rasgar. Caso você veja que ela está demorando muito para dar o ponto, você pode vir com um pouquinho de água e colocar só para ajudar a dar uma liga. Para ver bem. Ó, ela tá uma massa que ela não tá se unindo sozinha. Então você pode vir com a mão e apertar bem. E caso ainda assim, após bater um pouco, ela não se tornar uma massa única e homogênea, você pode colocar mais um pouquinho de água. Mas ó, é só a gente vir apertando que a gente já vê a diferença aqui na massa. E aí nessa hora, se você quiser mudar para o gancho, funciona também, não precisa ser a raquete. Só mais um tiquinho de água, pra gente ter o resultado final perfeito. O problema só do gancho é que ela separa a massa que a gente criou. Então você vai vir aqui com a mão novamente, vai unir. E aí agora, como a gente já tem um pouquinho mais de água, vai ficar mais fácil. Nessa hora, se você fizer com a raquete, corre o risco de você queimar o motor da sua batedeira. Então cuidado. O meu marido vive brigando comigo por causa disso. Dá uma forçadinha de leve no motor. Ó, agora a gente vem e ela vai fazer uma bolinha. Então fica mais fácil de a gente sovar. Ó, ela fica uma massa bem seca. E aí agora a gente pode colocar na bancada só pra gente unir ela, ó. Vai dando uma sovadinha aqui pra unir bem. Fez essa bolinha, a gente vai colocar ela dentro de um saco igual a esse, saco de picotar que a gente chama. E aí a gente vai colocar ela na geladeira pra descansar. Tá vendo? Ela fica uma massa mais sequinha. E aí quando ela descansar, ela vai trabalhar um pouco mais esse glúten e vai fazer com que a gente consiga esticar melhor ela. Então mais ou menos 1 hora na geladeira, mas se você quiser, você pode deixar mais tempo, até de um dia para o outro, não tem problema nenhum. A nossa massa já descansou por 1 hora na geladeira. Agora a gente vai abrir ela. Você pode abrir ela com um rolo, na mão mesmo, ou com um cilindro. Como sempre, eu gosto de facilitar a vida, então a gente vai abrir aqui com o cilindro. Nesse caso de abrir, é onde a gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? Se não abrir e não fizer exatamente o que eu vou fazer agora, depois a sua massa pode vir a estufar demais e não vai ficar legal no formato. Então eu vou te mostrar quais são os detalhezinhos que a gente tem que cuidar. Então, nesse caso aqui, eu vou começar abrindo no cilindro 1, vou apertar bem aqui a massa. E eu vou passar primeiro uma vez aqui nesse 1. Passei uma vez, eu vou fazer uma dobra, ó, no meio e no meio de novo. E agora eu vou passar nessa direção. Então, se você for abrir na mão, você vai fazer igualzinho. E agora a gente vai fazer a última dobra, que também vai ser aqui, no meio e no meio. E aí vamos abrir novamente aqui nessa direção. Por que que é importante seguir essas dobras? Porque
Uma que a gente vai estimular mais o glúten para a gente conseguir esticar mais a nossa massa. E outra também é na hora depois da massa estufar. Assim a gente vai já tirando um pouquinho das bolhas e deixando ela mais fina. Então eu vou passar novamente no número 1 e agora eu vou reduzindo o meu cilindro até chegar ao 8. Então se você for fazer na mão, vai abrindo ali até ficar bem fininha. Eu gosto sempre de passar 2 vezes em cada número para a gente trabalhar bem a expansão dessa massa. Chegamos no último número, que é o 8. Estica bem ela e agora a gente vai cortar. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter um aro redondo. E a gente precisa ter esses cilindrinhos de fazer canole. Então é importante que o aro, ó, ele cubra exatamente o comprimento aqui dos nossos cilindros. Então eu vou vir fazendo círculos. Pode puxar as aparas. Isso aqui a gente pode amassar e depois juntar com a outra parte da massa que for abrindo. Então aqui eu já tô, para facilitar a nossa vida, já coloquei o óleo aqui para aquecer. Enquanto a gente vai abrindo, já vai aquecendo o óleo. Eu gosto de ter sempre um potinho com água perto, que fica mais fácil de a gente fechar aqui o nosso canole. Então como é que a gente vai fazer? Então ó, a gente vai pegar o cilindro, colocar bem ao centro, vai puxar a pontinha e vai enrolar bem até ele fechar, ó. Pressiona bem. Nessa hora aqui, vou fazer de novo, é onde a gente pode colocar um pouquinho de água para ele grudar melhor. Deixa eu mostrar. Aqui no centro, aí molha um dos ladinhos, passa aqui e gruda aqui. E aqui, ó, é importante grudar bem pra gente cuidar para essa massa não se abrir na hora da fritura. Vamos fazer 4. A panela que a gente tá fazendo, ela é pequenininha, dá pra colocar 2 em 2, mas o melhor mesmo é fritar de 1 em 1 nesse caso que a gente tá fazendo menorzinha. Se você for fazendo uma panela maior, não tem problema. O óleo é importante ele ter suficiente para você conseguir imergir a peça inteira. Então dá para pressionar e ficar segurando ela para ela fritar toda juntinha. Então ó, temos os nossos 4 rolinhos. Agora a gente pega o pegador. O óleo é importante estar no máximo aqui a 160 pelo termômetro. Então não é legal estar com o óleo muito quente, senão a tendência é ele estourar. E também não pode estar muito frio, porque senão ele não vai estufar as bolhas. Então essa parte é um pouco chatinha. Então a gente vai vir, vai colocar aqui. E ó, ele já vai estufar e crescer, e aí eu já posso pressionar aqui para ele fritar tudo juntinho. Ó, legal que ele deu as bolhas, ele estufou, e as bolhas elas vão acontecer uma por conta do vinho que a gente utiliza, então o álcool ajuda a dar essas bolhas, a gordura também. Mas é bem importante a utilização do álcool. A gente sente bastante o cheirinho do vinho na massa, mas depois você vai perceber que não tem gosto nenhum. E o álcool acaba evaporando com a fritura também. Então aqui é bem rapidinho, mais ou menos 1 minuto até ele ficar mais douradinho e a gente já pode retirar. Então eu uso a própria escumadeira aqui para fazer o peso e deixar ele todo imerso.
Então, fritura feita. Vamos colocar os outros. E é legal, ainda quente, assim, a gente aproveitar para soltar a nossa massa do tubo. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Ó, com uma ajuda aqui de uma pinça de comida, dessas de tirar espinho de peixe, mas pode ser outra coisa também. Eu gosto de segurar aqui e soltar aqui com o garfinho, ó. A gente vai empurrando. Só cuidado que o tubo ele é quentinho. Pode ir puxando. E aí, saiu inteirinho. Então, olha como fica bem bonitinho o nosso tubo. Tem bastante bolha, bem leve. E aí a gente precisa esperar ele esfriar bem para colocar o nosso recheio. Então, eu vou ensinar o recheio para vocês também agora no nosso vídeo. Ó, eu vou mostrar que aquele nosso primeiro que eu enrolei, eu não colei com a água. Daí, olha só o que acontece. Então, ele abre. Então, é bem importante a gente colar ali com a água e a temperatura do óleo também. Agora, ela já começou a esquentar um pouquinho mais, ó, já tá em 175. Então, o legal é ficar nos 160 para colocar ele. Assim, ele estufa o ideal e não passa e não se abre assim. Então, é legal que aconteça, porque aconteceu várias vezes isso comigo, até eu chegar no canole perfeito. Pode ser que aconteça com você também. E você não vai saber o motivo, e esse é o motivo, é o óleo e a hora de fechar ele. Então vamos tirar o nosso renegado daqui. E agora a gente vai lá fazer o nosso recheio para eu mostrar para vocês como é que a gente vai rechear os nossos canoles. Agora, para o recheio do nosso canole, a gente vai fazer o clássico bem tradicional, que é com ricota. Então aqui a gente vai colocar 150 gramas de ricota com 40 gramas de açúcar em um processador para a gente fazer uma pasta disso aqui. Então lá é bem tradicional utilizar, quanto mais sequinha for a sua ricota, melhor. Lá eles usam bastante também a laranja cristalizada. Aqui não é tão comum, lá vem numa calda de açúcar mesmo, a casquinha da laranja. Aqui você encontra mais aquele meio gelatinoso, quase uma bala, né? Então eu não gosto muito de utilizar esse. Então no lugar a gente vai utilizar a raspa de laranja mais para trazer o sabor. Mas se na sua região, na sua cidade, você encontrar uma boa laranja cristalizada, fica a dica, fica bem legal. A gente vai colocar também o extrato de baunilha. Já falei com vocês que tem bastante diferença na utilização do extrato, da pasta, da fava e da essência de baunilha. Se você não sabe, não domina esse assunto, escreve aqui embaixo para mim baunilha, que eu vou fazer um vídeo específico explicando para vocês sobre isso. No caso aqui eu estou utilizando o extrato e foi mais ou menos umas 5 gotinhas ou meia colherzinha de café. Então eu vou primeiro processar somente a ricota, o açúcar e a baunilha e depois eu vou adicionar a laranja e o chocolate. Então, ó, a gente vai ir misturando. Deixa eu pegar uma colher para mostrar. Ele já tá uma pastinha, mas eu vou bater mais um pouquinho. Quanto menos grumos tiver, mais gostoso vai ser no paladar, na hora de misturar ele com o canole. Então vamos lá, ó. Então já pegar essa pastinha, vai colocar aqui de volta. E agora sim a gente vai adicionar o restante, que é a laranja e o chocolate. Um pouquinho.
mais ou menos umas 20 gramas, 10 a 20 gramas. A gente não pode colocar muito nessa hora, senão depois é difícil de colocar dentro do canole. Então, outra parte a gente vai usar para finalizar. Vou mostrar para vocês também. Então, ó, essa textura final do nosso creme que vai dentro do canole. Aí a gente vai colocar ele aqui dentro de um saco de confeitar. Então, eu gosto sempre de colocar o saco de confeitar dentro de um copo, que fica mais fácil. Assim a gente joga ali. E aí enrola bem aqui para fechar. E aqui a gente vai cortar. A gente vai cortar mais ou menos aqui, ó, com 2 dedos para ter uma espessura que passe as gotas de chocolate, senão elas vão ficar trancadas. Agora a gente vai fazer o corte aqui. Vai pegar o seu canole e vai começar recheando da metade para a ponta, depois vira da outra metade para a ponta. Então pressiona aqui até chegar aqui na ponta e faz a mesma coisa do outro lado. Fez isso, deixa ele aqui e a gente já vai finalizar ele. Agora, para finalizar, a gente pode ou passar ele em pistache moído ou alguma outra oleaginosa, é bem comum lá, ou então nas gotinhas de chocolate. É só vir aqui e dar uma apertadinha para ficar com as gotinhas aqui na pontinha. Do outro lado também. Aí normalmente lá, um lado é o chocolate, outro lado é uma oleaginosa ou as laranjas, enfim, você pode escolher. E aí, por fim, a gente vai polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui por cima, só para dar um charme. E tá pronto o nosso canole italiano. Olha só que lindo que ficou. E vocês têm que provar, sério, não tem nada a ver com o que a gente come por aqui. E fica simplesmente sensacional, um sabor muito suave e gostoso. Se você gostou dessa receita, não esquece já de me seguir, curtir, comentar, compartilhar e não perder o nosso próximo episódio, que a gente vai continuar a série de Catarina Venturelli em busca da alma italiana. Te vejo lá, hein?